Meu nome é Stephanie Allen. Eu nasci e cresci num bairro calmo do Oregon. De fora, minha família parecia perfeita, tipo aquelas de filme, uma casa com jardim cheio de lavanda, cerca branca e jantares em família com luz quentinha. Mas por dentro, a coisa era bem diferente. Eu sou a filha mais velha dos meus pais, Mark e Linda Allen. Eles sempre acreditaram nos métodos modernos de criar filhos. Meu pai era engenheiro de software, super fã de matemática, e sempre sonhou em ter um filho genial. Minha mãe vivia dizendo pros amigos que leu mais de 40 livros sobre criação de filhos antes de eu nascer. Desde o começo, eu fui tratada como um projeto. Tudo era medido, testado, avaliado. Mas aí fiz 3 anos, e ainda não sabia contar até 20 nem escrever meu nome direito. Minha mãe ficou claramente decepcionada. Ela falou pro meu pai: Mark, acho que ela não aprende tão rápido quanto a gente esperava. A gente precisa agir logo, antes que a fase de ouro passe. Meu pai só balançou a cabeça. Mas eu nunca esqueci o jeito que ele me olhou, como se eu fosse um problema de matemática com a resposta errada. Um erro. Quando eu tinha 4 anos, minha irmã mais nova, Clary, nasceu, e aí tudo mudou. Minha mãe virou outra pessoa. A casa ficou cheia de brinquedos educativos, cartõezinhos com emoções, ferramentas de aprendizado que só se vê em escola de elite. Lembro de uma tarde em especial. Eu tava brincando quietinha de Lego no canto da sala. Minha mãe passou, olhou e disse: Clary tem só 7 meses e já entende comandos com 3 passos. Mas tudo bem, continue brincando. Clary tinha cadeira musical, livros de pano da Suécia, e até uma professora particular antes de fazer 2 anos. E eu tinha cadernos com atividades, um lápis pequeno, e lembretes todos os dias de que precisava me esforçar mais para conseguir alguma coisa. Com 8 anos, ganhei o 2º lugar no concurso de arte da escola. Voltei para casa super animada com meu quadro. Minha mãe olhou e falou: Legal, mas hoje Clary leu um livro inteiro em inglês. Meu pai nem falou nada, estava ocupado montando um jogo de lógica para Clary lá embaixo. Aprendi a não esperar elogios, nem carinho, nem orgulho. Virei quase um fantasma na minha própria casa, presente, mas invisível. O momento em que tudo realmente mudou foi no outono, quando eu fiz 12 anos. Sempre tive meu quarto. Era lá em cima, com uma janelinha que dava para uma floresta. A luz da manhã entrava pelos cantos e deixava tudo lindo. Eu amava aquele quarto. Era o único lugar onde eu me sentia bem. Uma noite, depois de fazer minha lição e colar um desenho novo na parede, a Clara entrou do nada e disse: Mamãe falou que eu vou ficar com esse quarto. Ele é maior e eu preciso de espaço pro meu novo cantinho de estudos. Olhei para ela achando que era piada. Falei firme: não, esse é o meu quarto. Ela só deu de ombros e saiu. Menos de 24 horas depois, cheguei da escola, e tudo já tinha mudado. Minhas coisas estavam no quartinho pequeno perto da lavanderia, e o meu antigo quarto agora tinha o nome da Clary na porta, uma escrivaninha branca novinha, cheia de coisas novas. Entrei no quarto novo. Era apertado, frio, mal cabia a minha cama. A mesinha era pequena demais para os meus livros. Fiquei parada ali, de punhos fechados, tentando não chorar. Mãe, chamei. Por que você fez isso? Aquele era o meu quarto, desde que eu era pequena. Ela nem olhou para mim. Você já está mais velha. Devia aprender a ceder. A Clary precisa mais. Não faça drama, Stephanie. Eu não respondi. Voltei pro quarto. Fechei a porta e me sentei na beira da cama. A luz do corredor entrava fraquinha por debaixo da porta. Meio fria, meio estranha. Pela primeira vez, eu senti com certeza, naquela casa, eu era só o resto. Mesmo sendo a filha mais velha, no meu último ano do ensino médio, tudo ainda girava em torno da Clary. Ela agora era aluna de uma escola particular top. Ia e voltava de SUV novo e tinha professor particular 2 vezes por semana. E eu continuava na escola pública, ia a pé todo dia, fazia tudo sozinha, a lição, atividades, tudo por conta própria. Nunca reclamei, já tinha me acostumado a ficar fora dos holofotes. Mas nada me preparou para o dia em que a ideia de justiça foi completamente jogada fora bem ali, na mesa do jantar. Naquela noite, meus avós, Arthur e Ellen, vieram nos visitar. Eles eram os únicos que realmente me viam e me escutavam de verdade. Estávamos comendo lasanha da mamãe, e a Clary não parava de falar sobre os planos dela pro programa de verão em Stanford. Isso é ótimo, disse a vovó Ellen.
sorrindo. Depois, ela se virou para mim. E você, Stephanie, já pensou em faculdade? Levantei os olhos, feliz por, pela primeira vez, poder falar de mim. Me inscrevi na Universidade do Oregon e na UC Davis. Acabei de ser aceita no curso de administração do Oregon. Ganhei uma bolsa parcial. Se eu conseguir mais ajuda Nem terminei. Minha mãe largou o garfo e a faca. O barulho foi alto. Stephanie, ela disse com a voz firme, seu pai e eu conversamos. Esse ano, não vamos conseguir te ajudar com a mensalidade. Pisquei, sem acreditar. O quê? Meu pai entrou na conversa como se já tivesse tudo ensaiado. Precisamos dar prioridade para Clary. Ela foi chamada para um programa preparatório da Ivy League. É uma chance única. Meu coração afundou. Então, todo aquele dinheiro que vocês diziam que era para os 2 filhos, vai tudo para Clary? Minha mãe suspirou, como se fosse óbvio. A Clary tem potencial de verdade. Você, Stephanie, talvez devesse considerar uma faculdade comunitária, ou tirar um tempo para trabalhar. Não seria uma má ideia. Demorei para entender o que estava acontecendo. Eles estavam me cortando, totalmente. A sala ficou em silêncio. Ninguém disse nada. Só dava para ouvir a colher da vovó Ellen batendo no prato. Linda, ela disse com a voz calma, mas firme. As 2 meninas são minhas netas. Não vou ficar aqui parada vendo uma ser deixada de lado. Minha mãe fez cara feia. Mãe, não é isso. É sim, interrompeu o vovô Arthur. É exatamente isso. E é, sim, da nossa conta. Mais tarde, enquanto eu lavava a louça na cozinha, a vovó Ellen chegou perto de mim, colocou a mão no meu ombro e disse: Você não precisa mais carregar esse peso, minha querida. A gente vai pagar sua faculdade. Tudo, sem precisar de empréstimo. Virei para ela com os olhos cheios de lágrimas. Mas é muito dinheiro. Ela sorriu. Não é muito quando a gente investe em alguém que se esforça. Você não precisa ser a favorita para brilhar. Stephanie, você já brilha sozinha. Naquele outono, fui morar nos dormitórios da Universidade do Oregon. No dia da mudança, minha mãe me deu um abraço rápido na porta e disse: Gaste pouco e não espere nada da gente. A Clary nem levantou os olhos do celular. Saí da casa puxando minha mala pelo caminho do jardim da frente, sentindo como se estivesse abrindo uma nova porta, uma onde não existiam escadas que me colocavam para baixo ou comparações injustas. A faculdade era outro mundo. Ali, eu não era a irmã esquecida, nem a sombra de um gênio. Eu era Stephanie Allen, estudante de administração, com mente afiada e um coração forte. Os professores elogiavam meu jeito de pensar, meus amigos vinham pedir ajuda com trabalhos, e todo sábado à noite eu ligava para os meus avós para contar tudo o que estava vivendo. Meus pais nunca ligaram, nem perguntaram como eu estava. Curiosamente, isso não me doía mais. Eu já tinha parado de procurar reconhecimento em um lugar onde ele nunca existiu de verdade. O que eu tinha agora era um valor de verdade, um valor que vinha de dentro. Comecei meu último ano da faculdade com uma confiança que eu nunca achei que teria. Foi por causa das noites viradas estudando na biblioteca, dos turnos no cafezinho do centro da cidade, onde aprendi como as pessoas pensam, de verdade, e das horas lendo tudo o que eu encontrava sobre investimentos online. As pessoas começaram a me notar. Um dos meus professores de finanças, o Dr. Elgen, me indicou para um estágio super concorrido numa empresa de investimentos famosa em Seattle, a Bradley & Lane Capital. Lembro até hoje da minha primeira entrevista. Uma sala toda de vidro, uma mesa de madeira brilhando, e 3 gerentes sentados na minha frente, cada um com meu currículo na mão. Um deles, o Zalin, perguntou: Na sua opinião, qual é o fator mais importante para montar uma boa estratégia de investimento? Respondi: entender não só os dados, mas a psicologia por trás deles. Eles se entreolharam e balançaram a cabeça. Aprovando, fui contratada. E depois daquele verão, tudo mudou. Me formei com honras e tive um projeto publicado num jornal acadêmico da área. A própria Bradley & Lane me ofereceu uma vaga fixa como analista júnior de investimentos. Trabalhei sem parar. Aprendi tudo, relatórios de risco, apresentações para investidores, e até como perceber detalhes escondidos em gráficos malucos do mercado. 3 anos depois, durante uma revisão de rotina de um portfólio de clientes muito ricos, percebi algo estranho.
Um grupo de ações de tecnologia no qual a empresa tinha apostado pesado estava com números bons demais. Enquanto todo mundo achava que aquilo era um ótimo sinal, eu desconfiei. Passei 2 noites acordada, revisando cada relatório, analisando tudo com calma, até descobrir a verdade. Essas empresas estavam comprando os próprios produtos só para parecer que estavam vendendo muito, ou seja, estavam maquiando os números. Se a gente não saísse a tempo, nossos clientes iam perder mais de 32 milhões de dólares. Eu não consegui ficar quieta. Na segunda de manhã, entrei na sala da diretoria com uma análise de 42 páginas e uma simulação de risco completa. Ninguém me interrompeu. Quando terminei, o CFO ficou um tempo em silêncio, e então olhou para o CEO e disse: "Ela acabou de salvar a empresa." 3 dias depois, mudaram todo o portfólio com base no meu plano, e 6 meses depois, não só evitamos um prejuízo enorme, como ainda tivemos um crescimento de 11,4%, o melhor dos últimos 7 anos. Fui promovida a estrategista-chefe de investimentos. Mas eu não parei aí. No meu tempo livre, comecei a desenvolver um sistema novo de análise de risco. Usei comportamento de mercado, psicologia do consumidor, tendências nas redes sociais e até eventos políticos mundiais. A indústria sempre dizia que esse tipo de coisa não dava para medir, mas eu dei um nome, chamei o sistema de PRIS. No começo, era só um projeto meu, mas depois que ele previu certinho 3 grandes mudanças no mercado antes mesmo de acontecerem, a chefia prestou atenção. 1 ano depois, o PRIS foi adotado como parte oficial da estratégia da empresa, e ajudou a Bradley & Lane a superar 2 dos maiores concorrentes do setor. Lembro até hoje o dia em que fui chamada para uma reunião com a diretoria. O CEO, Richard Langley, me olhou e disse, sorrindo: "Stephanie, estamos criando um novo cargo, diretora de investimentos estratégicos, e ninguém merece mais do que você." Fiquei sem ar. 4 anos antes, me disseram que talvez fosse melhor trabalhar um tempo antes de pensar em faculdade. Agora eu estava sendo colocada na liderança de uma empresa multimilionária. Esse cargo não era só um título, era a prova de tudo que eu enfrentei, de ser a filha esquecida na própria casa, para me tornar a pessoa que comanda a mesa da sala de reuniões. Mas naquela noite, eu não comemorei com champanhe nem festa chique. Fui para a casa dos meus avós, aquela casa de tijolinho vermelho, simples e cheia de amor. A vovó Ellen estava assando alguma coisa, e o vovô Arthur preparava chá. Coloquei a carta de nomeação na mesa, eles se olharam e sorriram. "Pequena Stephanie", disse meu avô, agora liderando o caminho. Olhei para ele, depois para a vovó, a primeira pessoa que acreditou que eu não precisava ser perfeita para merecer amor. Pela primeira vez, eu não precisava da aprovação de ninguém, eu já tinha provado tudo para mim mesma. Com coragem quieta, esforço sem fim, e fé no meu caminho. Depois de aceitar o cargo de diretora, eu sabia que precisava comemorar. Não com luxo, mas com algo simples e verdadeiro, um encontro pequeno, só com quem sempre esteve do meu lado. Meus avós estavam lá, alguns amigos próximos, colegas em quem eu confiava. Quando falei com minha mãe sobre a ideia da comemoração, ela logo sugeriu: "Você devia deixar a gente organizar. Faz aqui em casa, vai ficar mais íntimo, a família pode se reunir também." Fiquei meio na dúvida, mas ela continuou: "É só mandar o dinheiro pro buffet e pra decoração. Eu cuido da lista de convidados e de todo o resto." Eu não sabia se ia dar certo, mas pensei que talvez, depois de tudo, essa pudesse ser uma chance da gente recomeçar. Então transferi $3.500 para a conta dela e não perguntei mais nada. Uma semana depois, cheguei na casa velha em Salem, o lugar onde cresci, sempre na sombra da Clary, e nunca imaginei encontrar o que vi. A casa estava decorada como se fosse uma festa de luxo. Orquídeas brancas cobriam as mesas, fitas douradas subiam pela escada, e o cheiro de comida chique tomava o ar. Vi meus avós perto do barzinho, conversando com os parentes. De repente, Clary desceu a escada com um vestido de cetim vermelho, super chamativo, maquiagem impecável. Ao lado dela, vinha um cara alto e elegante que eu nunca tinha visto antes. As pessoas começaram a se juntar ao redor deles, e bem na hora em que eu ia levantar minha taça para dizer algumas palavras, minha mãe se levantou, toda sorridente, e falou alto: "Querida família, estamos aqui hoje não só para estarmos juntos, mas para celebrar algo muito especial. Clary e o namorado dela,
Andrew, estão oficialmente noivos. Todo mundo gritou, bateu palma, eu congelei. Olhei para minha mãe, ela nem olhou de volta, me tratou como se eu fosse só mais um convidado, numa festa que eu mesma paguei. Dei um passo à frente para tentar falar alguma coisa, mas meu pai se colocou na minha frente e segurou meu pulso, como se estivesse colocando um ponto final. Não estraga isso, ele sussurrou, com a voz firme, se você causar agora, pode esquecer essa família, sem contato, sem herança, nada. Tirei a mão da dele, respirei fundo. Uma parte de mim queria virar as costas e ir embora, deixar eles lá com esse teatrinho, mas outra parte, aquela que viveu tempo demais sendo ignorada, se recusou a ficar calada. Voltei pro meio da sala, levantei minha taça de champanhe e falei, com licença, gente, será que posso falar um minutinho? Todo mundo virou para mim, Clary parou de andar, minha mãe franziu a testa. Comecei calma, mas com firmeza. Hoje eu queria celebrar um momento muito importante da minha vida. Fui recentemente nomeada diretora de investimentos estratégicos na Bradley and Lane, uma grande empresa financeira em Seattle. Dei uma pausa e olhei ao redor. Fui eu quem mandou o dinheiro para esse evento. Minha mãe disse que ia organizar tudo, mas em momento nenhum falou que seria uma festa de noivado. Um burburinho começou no salão. Meus avós ficaram parados, meio sem reação. Não sou contra o noivado da Clary. Continuei. O que me dói é que, mais uma vez, minha própria família tentou me apagar no meu próprio momento, como fizeram comigo a vida toda. Andrew olhou para Clary, com um ar confuso. Você me disse que era só um encontro de família. O rosto da Clary ficou vermelho. Andrew, eu só queria esperar o momento certo. Usar o dinheiro da sua irmã para fazer esse show todo? Ele cortou, agora falando mais baixo. Eu vim achando que ia me sentir bem-vindo. Não para ver alguém sendo deixado de lado no próprio momento. Ele colocou o copo na mesa e foi embora. Clary correu atrás dele, mas não adiantou. A sala ficou em um silêncio pesado. Meu pai se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Você devia saber o seu lugar, Stephanie. Isso aqui ainda é. Não, eu interrompi. Esse lugar foi construído em cima de favoritismo. Isso aqui já não é mais um lar. Me virei para os meus avós. Eles continuaram parados, mas a vovó Ellen estava com os olhos cheios d'água. O vovô Arthur segurou minha mão quando cheguei perto. Não preciso que o resto da família entenda quem eu sou. E saí pela porta, a mesma que um dia eu saí quieta, mas, dessa vez, saí de cabeça erguida. Andrew já tinha ido embora da festa, sem falar mais nada. Clary correu atrás dele até a varanda, mas a porta do carro fechou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. As luzes traseiras do Mercedes sumiram entre as árvores, e o silêncio tomou conta do lugar que, minutos antes, estava cheio de risos. Clary se virou, com os olhos cheios de lágrimas, mas logo ficou com raiva. Você sempre teve inveja de mim, não aguenta me ver feliz, então faz de tudo para estragar. Fiquei parada, não respondi, pela primeira vez, aquilo não me machucou, eu só me senti cansada da mesma culpa de sempre, repetida como disco arranhado. Clary, disse a vovó Ellen, com a voz firme e calma, você fez suas escolhas, não joga as consequências para cima da sua irmã. Minha mãe veio andando rápido, o rosto pálido, entre raiva e vergonha. Stephanie, quem você pensa que é para humilhar sua irmã na frente da família? Eu não preciso pensar, respondi calma, eu só falei a verdade, e fiquei calada por tempo demais. Meu pai segurou o braço da minha mãe, tentando conter ela, mas os olhos dele estavam frios, brilhando de raiva. Se você sair por essa porta hoje, ele disse com a voz gelada, não faz mais parte dessa família. Esquece herança, esquece ligação. Pra gente, você nunca existiu. Eu ia responder, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, o vovô Arthur, que estava calado a festa inteira, deu um passo à frente. A voz dele soou forte, firme, como sino batendo em igreja vazia. David, se você vai cortar a Stephanie da família, então tá na hora de colocar as cartas na mesa. A vovó Ellen pegou a mão dele e ficou ao lado. Minha mãe olhou para os dois, com uma cara de quem sabia que vinha bomba. Atualizamos nosso testamento faz 3 meses, ela disse, com a voz baixa, mas cheia de intenção. Tudo que temos, a casa, as economias, as ações, vai ficar para Stephanie. Minha mãe deu um suspiro alto. Surpresa, o quê? Já vimos o bastante, disse o vovô Arthur.
o suficiente para entender quem vive com valores e quem vive de mimo. A Clara é minha filha de sangue. Minha mãe quase gritou. E a Stephanie é a única dessa família que nunca pediu nada, nunca reclamou e nunca precisou pisar em ninguém para chegar onde chegou, respondeu a vovó Ellen, com a voz um pouco trêmula, mas firme no olhar. A gente não vai recompensar mentira ou favoritismo. Clary começou a chorar, o orgulho dela indo embora junto com as lágrimas. Saiu correndo escada acima, o vestido vermelho balançando como uma mancha numa pintura quebrada. Minha mãe ficou parada no meio da sala, com os lábios tremendo. Meu pai virou o rosto, sem falar nada. Peguei minha bolsa, olhei para os meus avós, com o coração acelerado. Eu nunca pedi por isso, eu não preciso da herança. Sabemos disso, disse o vovô Arthur, sorrindo, e é exatamente por isso que você merece mais do que qualquer um aqui. Olhei em volta da casa, antes era só um lugar cheio de mágoas. Agora, parecia um palco onde a verdade finalmente foi contada. Um por um, os parentes se levantaram das cadeiras, evitavam meu olhar, como se tivessem acabado de acordar de um sonho errado. Ninguém me impediu quando me virei para ir embora. Saí, sentindo o vento leve da noite de primavera tocar meu rosto, junto com o cheirinho das flores de macieira do quintal. Ouvi a porta se fechar atrás de mim, mas dessa vez não foi uma porta batendo. Foi o fim de um capítulo, o fim de muitos anos de silêncio e dor guardada. No caminho de volta para a casa dos meus avós, a vovó Ellen pegou minha mão com carinho. Você não precisa mais lutar para provar nada, Stephanie, ela disse. Agora você pode simplesmente ser você. Olhei para ela, com os olhos cheios d'água. Eu nunca me senti tão em paz, não por causa do dinheiro, nem do reconhecimento, mas porque, pela primeira vez, eu escolhi a mim mesma, em vez de ficar correndo atrás da aprovação de quem nunca me enxergou de verdade. Já se passaram 3 anos desde aquela noite, a noite em que saí da casa dos meus pais pela última vez, carregando comigo a verdade, a dor, e uma força que eu nem sabia que tinha. Nunca olhei para trás, e nunca senti vontade de olhar. Nesses 3 anos, me dediquei de corpo e alma ao trabalho na Bradley & Lane. Todas as manhãs antes do sol nascer, todas as noites silenciosas no 19º andar, lá estava eu, ajustando a estratégia, afinando o algoritmo PRIS, acompanhando o mercado, e guiando minha equipe por momentos que, antes, pareciam impossíveis. Quando o atual CEO, Richard Langley, anunciou que ia se aposentar, ninguém esperava que ele fosse me escolher como substituta. Mas, para mim, não foi sorte. Foi o resultado de todo o esforço, das noites sem dormir e de cada decisão difícil que precisei tomar. No dia em que fui oficialmente nomeada CEO da Bradley & Lane Capital, eu tinha 30 anos. Me tornei a mulher mais jovem a ocupar esse cargo em mais de 60 anos de história da empresa. O anúncio foi feito no salão principal. As luzes das câmeras piscavam e todos os lugares estavam ocupados por acionistas. Eu estava ali, naquele palco, não para impressionar, mas para representar uma nova geração, alguém que não precisou nascer no topo para construir sua própria conquista. Depois do discurso, peguei o celular e liguei para os meus avós. Consegui, sussurrei, com a voz cheia de emoção. O vovô Arthur deu uma risadinha do outro lado da linha, e a vovó Ellen repetiu: Nunca vou esquecer, você sempre foi digna, Stephanie, desde o primeiro dia. Enquanto isso, a 60 quilômetros dali, em Salem, a cidade onde cresci, as coisas não tinham mudado muito. Clara estava com 27 anos, já não usava mais o anel de noivado, também não tinha um emprego fixo. Desde que Andrew foi embora naquela noite, a vida dela virou uma sequência de tentativas frustradas. Abandonou um curso de moda, dizendo que era pressão demais. Tentou ser criadora de conteúdo, mas desistiu porque ninguém entende meu estilo. No fim, voltou a morar com meus pais, no mesmo quarto que um dia foi meu. Não falo com meus pais desde aquela noite. Às vezes meus avós comentam que eles perguntam de mim por amigos em comum, mas eu não me importo mais. Aprendi que nem todo laço precisa durar, principalmente quando ele é feito de egoísmo e negação. Todo domingo à tarde, eu vou jantar na casa dos meus avós. A gente brinda com pão quentinho. Folheia álbuns antigos que eu achava que tinham se perdido. A vovó ainda conta histórias da minha infância. E o vovô finge que não lembra para eu ter que contar tudo de novo. Um dia perguntei se eles se arrependeram de ter deixado tudo para mim. Não deixamos por causa do que valia, disse a vovó.
Deixamos para quem entendeu o valor das escolhas, para quem escolheu integridade em vez de conforto, para quem ficou em silêncio quando precisava e soube falar quando era necessário. Eu sorri, porque entendi, ali, que essa era a herança mais valiosa que recebi. Não foram os bens. Foi a fé em mim. Numa tarde de primavera, depois de uma reunião global no escritório, eu estava saindo quando vi alguém me esperando no saguão principal. Apertei os olhos e percebi que era a Clary. Ela estava mais magra, com um olhar meio perdido, mas ainda usava o visual de sempre, casaco caro e salto alto bem arrumado. Não vim aqui para pedir desculpa, disse Clary logo de cara, como se aquilo fosse uma proteção. Só quero saber como você tá conseguindo ir tão bem sem ninguém te ajudar. Olhei para ela, sem raiva, sem pena. Porque eu não tinha nada, Clary, e foi aí que aprendi a me virar sozinha. Isso é algo que você nunca precisou fazer. Clary me encarou por alguns segundos, não respondeu, só virou as costas e foi embora. Não sei se um dia ela vai mudar, mas sei que eu nunca mais vou ser a irmã que sempre cedia, que aceitava tudo calada só para manter a paz. Voltei pro meu escritório, onde minha equipe me esperava para começar algo novo, juntos. E ali eu entendi, não importa onde tudo começa, se você não se abandona no caminho, o destino sempre vale a pena. Minha história não é só sobre lidar com o favoritismo na família, é sobre o poder da persistência e do valor que a gente tem por dentro. Teve um tempo em que fui deixada de lado, até na minha própria comemoração, mas eu escolhi seguir em frente, não por vingança, mas por verdade, por dignidade. Hoje, não procuro mais a aprovação de quem já me negou no passado, porque agora eu sei onde é meu lugar, ao lado de quem acredita em mim de verdade. Mais importante que tudo, eu aprendi a acreditar em mim mesma. E você? O que acha da decisão da Stephanie? Ela foi dura demais? Ou era exatamente o que ela merecia depois de tudo que viveu?